Estão brincando com fogo, disse um assessor do Bolsonaro hoje diretamente aos jornais. E por que ele falou isso? Bem, você vai saber. Olá, eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado à direita e política e hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro que acaba se complicando. Mais de 6 pessoas foram presas hoje e um assessor fez uma ameaça supostamente à Polícia Federal. Vocês estão brincando com fogo. Então, bem, já a gente vai saber quem está brincando com fogo e mais pra frente eu vou mostrar pra vocês em que pé a situação do Bolsonaro está. Não só o Bolsonaro, mas ele tem deixado de lado pelo caminho as pessoas que apoiaram ele, né? Pelo que a gente vai saber aqui da reportagem. O Bolsonaro hoje ficou desesperado porque teve uma triste surpresa, uma ingrata surpresa da Polícia Federal logo de manhã ainda à casa dele e ele, assim que a polícia ingressou na casa dele, ele já começou a ligar, disparando telefone para políticos, auxiliadores, de modo geral, e ficou ensandecido, né? Começou a ligar para todo mundo e já logo marcou uma reunião de imediato com todo mundo lá em Brasília, advogados, auxiliadores de modo geral, para poder ir lá conversar com ele, porque a coisa tinha ultrapassado. Tanto é que o outro lá falou que disse que estão brincando com fogo assim que a Polícia Federal invadiu a casa do Bolsonaro. Para quem não sabe, o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro tiveram aí os seus celulares, né, apreendidos hoje de manhã. E o pior de tudo, para desespero do Bolsonaro e dos seus apoiadores, ele teve que ir depois. É um negócio assim cômico. Só para você ter uma ideia de como a coisa piorou para o Jair Messias Bolsonaro, assessores e auxiliares, os caras providenciaram comprar as passagens o mais rápido possível. Aqueles que não conseguiram achar uma vaga lá no avião, os caras parece que até fretaram jatos para poder ir diretamente lá para Brasília para se reunir com o Bolsonaro o mais rápido possível, senão a casa ia cair para muita gente. O advogado do Jair Messias Bolsonaro disse que também ia para lá, mas só que não ia falar nada sobre o assunto, só para você ter uma noção. Nessa operação, a Polícia Federal também prendeu o Mauro Cid, né, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro, e deixou praticamente uma parte deles revoltados. E só para você ter uma noção, a Polícia Federal entrou numa vila militar e isso deixou os caras, né, praticamente curiosos. Mas você deve estar perguntando assim, mas o que aconteceu? Bem, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o Coronel Cid estão supostamente, né, envolvidos em um esquema de fraude de cartão de vacina, segundo a Polícia Federal e até mesmo o ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal aponta diretamente para o Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. O Mauro Cid é aquele cara lá que o pai dele era colega do Bolsonaro lá em 1977 e hoje é tenente-coronel. Mas a Polícia Federal, ela não quer nem saber se ele é tenente-coronel, se é coronel. A Polícia Federal simplesmente foi e prendeu ele porque supostamente ele é um dos principais aí articuladores, né, dessa situação fraudulenta aí. Para piorar, a própria Polícia Federal aponta também, de certo modo, indica para o Jair Messias Bolsonaro que ele sabia da situação, do esquema fraudulento, que supostamente teria inserido dados falsos aí no Ministério da Saúde. Então a coisa ficou feia. Na decisão que autorizou a busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também da Michelle Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes disse que era aceitável aí que o Bolsonaro, nesse quesito de fraude aí de vacinação ou não, acabou obtendo vantagens e eu sei que a casa caiu. Praticamente muita gente foi presa. O Bolsonaro ainda continua solto, mas a casa caiu para o Bolsonaro. Eu, até um determinado tempo atrás, tinha informado aqui que provavelmente o Bolsonaro ia ser preso. Essa que é a realidade. E hoje o Bolsonaro passou aí um sufoco. Provavelmente eu acho que ele estava na expectativa de hoje a casa caiu, né? Não foi dessa vez, mas quem sabe da próxima. Deixa a sua opinião, comenta aí se acha que falta muito pro Bolsonaro ser preso ou não.